Meu nome é Antônio Vasques. Em 1998, eu vivia em São Paulo, trabalhando como segurança noturno em um antigo hospital psiquiátrico fechado há anos. O prédio, afastado das áreas movimentadas, erguia-se como uma ruína silenciosa, consumida pelo tempo. Meu turno começava à meia-noite e terminava ao amanhecer. Um período longo demais para se passar sozinho naquele lugar. Os corredores se estendiam em um vazio interminável, com suas lâmpadas fracas, lançando sombras trêmulas pelas paredes encardidas. O cheiro de mofo impregnava o ar, misturado ao odor velho de desinfetante, como se alguém ainda tentasse manter o hospital limpo, mesmo após tanto tempo abandonado. O chão de azulejos frios refletia vagamente as luzes piscantes, e o som dos meus próprios passos ecoava de maneira incômoda, fazendo parecer que eu nunca estava realmente sozinho. Às vezes, portas rangiam ao longe, como se movessem sozinhas. Pequenos estalos vinham do teto, esticando o silêncio como um fio prestes a se romper. Caminhando pelos corredores, eu evitava olhar para os quartos escuros, pois sempre parecia haver algo nos observando de dentro deles. O relógio se arrastava, cada minuto pesando sobre mim. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse apenas o vento passando pelas frestas das janelas quebradas. Mas naquela noite, o hospital parecia esperar por algo. E eu ainda não sabia que aquilo já esperava por mim. A madrugada avançava arrastada, e eu percorria os corredores do hospital, tentando ignorar o desconforto crescente. O som dos meus passos ecoava, reverberando como se mais alguém estivesse andando ali. O prédio inteiro parecia respirar, emitir estalos profundos, como um organismo adormecido prestes a despertar. Foi então que a vi. No fim do corredor, sob a luz fraca de uma lâmpada tremeluzente, uma mulher de camisola branca permanecia imóvel. Seu corpo esguio estava levemente inclinado para a frente, como se escutasse algo distante. O cabelo desgrenhado caía sobre o rosto, escondendo suas feições. Pensei que fosse alguém que invadiu o prédio. Isso já havia acontecido antes. Respirei fundo, tentando manter a calma. Dei um passo à frente e chamei, minha voz saindo mais hesitante do que eu gostaria. Nenhuma resposta. Ela continuava ali, sem se mover. Aproximei-me, mantendo a mão próxima ao cacetete preso ao cinto. Foi então que notei algo errado. Seus pés não tocavam o chão. Meu corpo congelou. Um frio subiu pela minha espinha e a respiração ficou presa na garganta. A mulher começou a se mexer de forma abrupta, como se algo invisível a puxasse. Sua cabeça inclinou-se para trás num ângulo impossível e a boca se abriu além do que qualquer ser humano conseguiria. As luzes piscaram violentamente. Num instante, ela estava ali. No seguinte, desapareceu. Meus joelhos cederam por um momento. Tremendo, tentei racionalizar. Cansaço, ilusão. Mas no fundo, eu sabia. Eu não estava mais sozinho naquele hospital. Ainda atordoado pela visão da mulher, tentei me afastar do corredor. Meu corpo estava em estado de alerta e uma sensação estranha me envolvia, como se os próprios corredores estivessem vivos, observando-me em cada movimento. Dei um passo atrás, mas antes que pudesse alcançar a virada do corredor, algo me impediu de continuar. Uma pressão esmagadora se fez sobre o meu peito, como se mãos invisíveis estivessem me empurrando para trás. O ar, denso e abafado, parecia se tornar mais pesado a cada respiração. Meu coração disparou e os músculos das minhas pernas começaram a fraquejar.
O zumbido que eu ouvi antes, distante, agora estava mais perto, ecoando nos meus ouvidos, até se tornar um som quase insuportável. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo vazio do hospital. Antes que eu pudesse reagir, fui abruptamente derrubado no chão, como se um peso invisível me tivesse arrastado até o piso frio. A pressão sobre o meu peito não aliviava, e eu lutava para puxar ar, mas parecia que o espaço ao meu redor estava se comprimindo. O som abafado do meu próprio respiração era tudo o que eu conseguia ouvir. Por fim, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a pressão desapareceu e consegui me levantar. O hospital, antes já inquietante, parecia agora mais escuro, como se uma sombra tivesse se apoderado de cada canto. As paredes estavam mais úmidas e o silêncio agora se arrastava de forma ameaçadora. Tudo parecia estar fora de lugar, como se o próprio tempo tivesse mudado. Desesperado, comecei a correr em direção à saída. A expectativa de ver a porta principal me acolhendo, finalmente em segurança, me dava alguma esperança. Mas ao tentar abrir a porta, percebi algo aterrador. Todas as saídas estavam trancadas. Não havia explicação lógica. Eu não tinha mais para onde correr. O desespero tomava conta de mim. Eu corri pelos corredores sem rumo, tentando encontrar uma saída, mas tudo parecia me levar de volta ao mesmo lugar, como se o hospital estivesse brincando com minha mente. Meus passos ecoavam freneticamente, e a sensação de que algo estava atrás de mim não me deixava em paz. O silêncio pesado se fazia presente, mas ao fundo, os estalos e sussurros pareciam me chamar, como se eu fosse o próximo alvo. Sem saber o que fazer, acabei entrando na ala onde ficavam os pacientes mais perigosos. O local era ainda mais opressor do que o resto do hospital. O cheiro de mofo e o peso do ar eram intensificados pela sensação de que ali, entre aquelas paredes, o mal nunca havia sido completamente exorcizado. As grades das celas estavam enferrujadas e, em algumas, as portas estavam parcialmente abertas, como se quisessem convidar alguém a entrar. Foi então que algo chamou minha atenção. No fundo da sala, sobre uma mesa cheia de papéis espalhados, encontrei uma velha prancheta de madeira. Ao lado dela, fichas de pacientes desbotadas pela ação do tempo. Curioso, comecei a folheá-las. Muitos dos nomes não faziam mais sentido, mas um, em particular, se destacou. Helena S. O que me fez parar foi a data, anos 70. A ficha descrevia uma mulher jovem, com problemas de comportamento e uma história marcada por violência e desespero. Fui avançando na leitura até o que me fez gelar o sangue. Morte no quarto 42. A descrição da morte foi breve, mas intensa, e algo naquela ficha parecia ter se fixado em minha mente, como se o próprio espírito de Helena estivesse tentando me contar sua história. Nesse momento, os barulhos ao redor começaram a se intensificar. Sussurros, murmúrios e lamentos começaram a preencher o ar, como se as paredes do hospital estivessem respirando. As lâmpadas, antes já fracas, começaram a piscar violentamente, até que a sala foi tomada pela escuridão. Algo estava ali com minha presença. Algo que não se conformava com minha tentativa de entender o que acontecia naquele lugar. De repente, as luzes do hospital se apagaram completamente. O completo breu tomou conta do lugar, como se a escuridão fosse uma entidade que se esgueirava por cada canto,
engolindo tudo. A ansiedade me apertou o peito e tentei desesperadamente ligar a lanterna, mas ela falhou. Nada. Apenas o som de minha respiração acelerada e o silêncio opressor. O que restava, então, era apenas o som dos meus próprios passos, ou pelo menos eu achava que eram meus. Logo comecei a ouvir algo mais. Murmúrios distantes, quase inaudíveis, como vozes abafadas que ecoavam pelas paredes do hospital. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Um arrepio percorreu minha espinha. As vozes, se é que poderiam ser chamadas assim, se tornaram mais altas, mais nítidas, como se estivessem me rodeando. O medo me paralisou. Pisadas, pesadas e lentas, começaram a ecoar pelos corredores. Cada passo se aproximava mais, e eu sabia que não havia mais tempo. Sem pensar, entrei na primeira sala que encontrei, uma antiga sala de medicação. O lugar estava repleto de frascos quebrados e papéis rasgados, como se o caos ainda estivesse preso ali. Me escondi atrás de uma prateleira, meu coração batendo descontroladamente. A respiração pesada que se aproximava ficou clara. Não estava mais sozinho. Algo estava do lado de fora da porta. Eu segurei a respiração, tentando ficar o mais imóvel possível. O som da porta rangendo começou a cortar o silêncio, e logo vi a maçaneta se mover lentamente. Ela estava começando a se abrir sozinha. A porta continuava a ranger, mais devagar, até se abrir completamente. E então, ela estava ali. A silhueta da mulher de camisola branca, parada no limiar da escuridão, iluminada apenas pela luz fraca das lâmpadas piscando. Seu corpo parecia flutuar, movendo-se como se fosse parte da própria sombra do hospital. Mas o que realmente me paralisou foram seus olhos. Os olhos dela eram poços negros, sem fim, sem alma, sem qualquer vestígio de humanidade. Olhos que pareciam absorver toda a luz ao redor, deixando um vazio intransponível. Fui tomado por um pavor indescritível, e no instante seguinte, senti como se minha própria vontade tivesse sido arrancada de mim. Eu não podia mais me mover. Um puxão invisível me arrastou para frente. Meu corpo foi levado para ela, como uma marionete, incapaz de se livrar da força que me controlava. A sensação era de estar afundando em um abismo, cada passo mais pesado, cada respiração mais curta. Meu coração batia descontroladamente, mas o terror que se apoderava de mim era mais forte que a dor. Então, minha mente foi invadida por imagens fragmentadas, como uma sucessão de flashes violentos. Helena, em sua camisola branca, sendo agredida por enfermeiros, trancada em celas escuras, seus olhos cheios de desespero. Vi sua morte. Vi o nó na corda do enforcamento apertando-se ao redor de seu pescoço. Eu vi tudo, como se sua dor tivesse se tornado a minha. A visão foi sufocante, mas no meio de tudo aquilo, algo se fez claro. Helena não estava ali apenas para me assustar. Ela queria me aprisionar. Queria que eu compartilhasse sua dor, sua solidão, seu fim trágico. Queria que eu fosse mais um nome em sua história. Com um último impulso de desespero, usei o que restava de minha força e arrastei meu corpo para trás, rastejando para fora da sala. O ar pesado dificultava minha respiração, mas eu não parava. A ideia de ser consumido por aquele olhar negro, aquele vazio sem fundo, me dava uma única razão para lutar: escapar. Após o que parecia uma eternidade de luta e desespero, finalmente encontrei uma porta destrancada. Meu corpo exausto, cheio de cortes e hematomas,
Reagiu como se soubesse que a fuga era a única saída. Concentrei todas as minhas forças restantes e, sem olhar para trás, corri. A sensação de estar sendo seguido, de estar sendo observado, não me abandonava, mas o impulso de escapar era mais forte. Quando finalmente saí para a rua, a luz da manhã me cegou por um instante. O hospital atrás de mim parecia inerte, como se nada tivesse acontecido. O frio da noite ainda estava em meu corpo, mas o alívio de estar longe daquele lugar me envolveu. Eu estava livre, ou pelo menos acreditava que estava. No entanto, enquanto eu tentava processar o que havia vivido, um ex-enfermeiro que havia trabalhado no hospital nos anos 70 passou por mim e, de forma casual, mencionou que uma paciente se enforcara naquela ala. "Helena", ele disse. Minha garganta se fechou e um frio percorreu minha espinha. Não era alucinação. Não era fruto da minha mente cansada. O que eu vi, o que eu senti, era real. Nunca mais voltei ao hospital. Mas o medo nunca me deixou. Às vezes, no silêncio da noite, ainda sinto que algo me observa na escuridão. Como se, de alguma forma, Helena ainda estivesse lá, aguardando por mim, e seu olhar negro nunca deixasse minha mente em paz. Meu nome é Olavo Ferreira. Eu vivi em Recife, Pernambuco, no ano de 2003, e esse relato se passa naquela época. Trabalhei por muitos anos como enfermeiro no pronto-socorro de um hospital público, um lugar onde o sofrimento e a dor se tornam rotina. O hospital em que eu trabalhava era antigo, de paredes sujas e corredores frios. O cheiro característico de desinfetante, misturado com o aroma metálico do sangue, parecia impregnar o ar, como se fosse impossível limpar toda a tristeza ali acumulada. Era um lugar onde o silêncio não era verdadeiramente silencioso, mas uma pausa entre os gritos abafados e as vozes desesperadas que se perdiam na distância. As noites no pronto-socorro eram longas e solitárias. Menos pacientes chegavam durante as madrugadas, mas isso não significava que o hospital estivesse vazio. De vez em quando, alguém vinha de uma emergência ou acidente, mas esses casos raros não eram o suficiente para quebrar a rotina de um ambiente que parecia sempre à espera de algo sombrio. Eu me tornara indiferente a esse lugar. Aquelas paredes, os ruídos constantes das máquinas e o som dos passos ecoando pelos corredores se tornaram apenas parte do meu dia a dia. A sensação de desconforto era constante. Não porque eu temesse algo em particular, mas porque havia algo nos corredores vazios que parecia observar, algo invisível e ao mesmo tempo palpável. Não era o tipo de medo que se revela através de gritos ou visão clara, mas uma pressão que pairava no ar, algo que mexia com os nervos sem se mostrar de fato. Caminhei pelas enfermarias em minha inspeção de rotina. Fui até os quartos e encontrei alguns pacientes, mas tudo continuava em silêncio. A maioria estava inconsciente, e os poucos que estavam acordados não conseguiam falar muito. Cada cama tinha seu próprio tipo de sofrimento, mas eu já estava acostumado com isso. Fui até o posto de enfermagem e conversei brevemente com um colega que me informou que o plantão seria tranquilo, sem novidades. Nenhuma urgência para se preocupar. No entanto, a sensação persistia. Algo estava à espreita, como se o próprio hospital estivesse esperando por alguma coisa que ainda não havia acontecido. Não sabia o quê, mas pressentia que a noite ainda traria algo. Saí para dar uma última volta pelo setor.
Era mais uma rotina que fazia sem pensar muito, mas foi naquele momento que os corredores pareciam mais vazios e ao mesmo tempo mais fechados, como se o hospital soubesse que era hora de algo se mover, mesmo que eu não soubesse ainda o que era. O ventilador ligado no teto, zumbindo, e o cheiro de remédios antigos que se espalhava pelos corredores se tornaram o pano de fundo de uma noite que começava a se tornar mais pesada. O ambiente, por mais que parecesse rotineiro, estava mais sombrio do que o habitual. Algo naquele hospital parecia me observar, algo que eu não podia ver, mas sentia. Naquela noite, o turno seguiu sem maiores incidentes, até que a porta do pronto-socorro se abriu abruptamente. Um homem havia sido atropelado na Avenida Conde da Boa Vista, e sua chegada foi marcada pela agonia de quem ainda lutava para permanecer vivo. Ele estava desacordado, com a respiração superficial e o corpo quebrado de maneira que qualquer movimento parecia impossível. A equipe se apressou em tentar estabilizá-lo, mas, apesar dos esforços, a luta pela vida durou pouco. Ele não resistiu, sucumbindo em poucos minutos, antes mesmo de ser transferido para a UTI. O corpo foi colocado em uma maca fria, sob o olhar atento dos médicos e enfermeiros, mas ninguém parecia surpreso com sua morte. Era apenas mais um caso em uma longa noite de sofrimento. Quando o monitor cardíaco parou de apitar, os médicos se afastaram e deram a Olavo a responsabilidade de ficar com o corpo até a chegada da funerária. A sala estava vazia e silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento que entrava pelas frestas da janela quebrada. O cheiro de sangue parecia mais forte a cada segundo, mais presente e constante. Olavo deu um último olhar ao corpo e saiu para verificar o restante da emergência. Quando voltou à sala, a sensação de estranheza foi imediata. A maca estava vazia. O cheiro de sangue ainda estava no ar, mas o corpo havia desaparecido. Por um momento, Olavo pensou que alguém já tivesse levado o corpo, mas o local estava deserto, sem explicação para o estado de abandono. Não havia rastros. A sensação de inquietação tomou conta dele, e um peso estranho se instalou no ambiente. Algo não estava certo, mas ele não sabia dizer o quê. O que quer que tivesse acontecido estava além do seu entendimento. O ar na sala parecia mais denso quando Olavo entrou novamente. Ele tentou convencer a si mesmo de que alguém tinha levado o corpo, que talvez tivesse se distraído, ou que, quem sabe, ele não tivesse prestado atenção o suficiente. Mas à medida que caminhava até a maca, o frio que sentia aumentava. Um calafrio percorreu sua espinha e o ambiente, antes vazio, parecia mais pesado. Foi então que ele percebeu. A sombra nas paredes, tão tênue que poderia ser confundida com um jogo de luz e sombras, mas ainda assim impossível de ignorar. Como uma silhueta que rastejava, movendo-se lentamente como se vivesse por conta própria. Olavo piscou e a sombra desapareceu, mas a sensação persistiu, um peso no peito que se alastrava. Quando voltou os olhos para a maca, o choque foi imediato. O corpo do homem atropelado estava de volta, imóvel, mas com os olhos agora abertos, fixos em Olavo. Seus olhos, embora desprovidos de vida, pareciam olhar diretamente para ele, com uma expressão inquietante, como se houvesse algo mais por trás daquela aparência morta. O monitor cardíaco, que antes estava desligado, apitou repentinamente, soando com uma frequência regular e ininterrupta, como se o homem estivesse ainda vivo. Mas isso era impossível. Olavo não conseguiu controlar o pânico.
correu até o corredor, gritando por ajuda, mas quando retornou com outro enfermeiro, a maca estava vazia novamente. Não havia vestígios do corpo e o ambiente estava novamente em silêncio. Tudo parecia ter sido um pesadelo, mas Olavo sabia que o que havia testemunhado não podia ser explicado. Olavo estava paralisado, a imagem do corpo com os olhos abertos, fixos nele, se repetia em sua mente sem cessar. Ele tentou se convencer de que algo racional deveria explicar aquilo, que seu cansaço e o ambiente pesado do hospital haviam distorcido sua percepção. Mas quanto mais tentava pensar em uma explicação lógica, mais a verdade escapava de suas mãos. Não havia nada que fizesse sentido. Nada que explicasse o monitor cardíaco funcionando quando o homem estava morto ou o corpo que simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Ele tentou contar aos seus colegas, mas ninguém levou suas palavras a sério. Deve ser cansaço, Olavo. O turno está longo. Você está imaginando coisas, disseram, rindo nervosamente. Alguns até tentaram tranquilizá-lo, sugerindo que ele estava apenas sobrecarregado pelo trabalho. Mas o que ele tinha visto? O que ele sentira? Ele sabia que não era invenção de sua mente, mas ninguém parecia acreditar. Desesperado, ele retornou à sala onde o corpo havia desaparecido. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, como uma lembrança indesejada. A maca estava vazia, sem vestígios de qualquer movimento recente. Olavo, tentando se agarrar a qualquer pista que pudesse explicar o inexplicável, foi até o setor da funerária. Quando perguntou sobre o corpo, a resposta foi simples e direta. O cadáver ainda não havia sido removido. Ele ficou atônito. Como poderia o corpo ter desaparecido da sala e ninguém ter notado? Com o coração acelerado, Olavo voltou à enfermaria. Mais tarde, quando foi fazer sua ronda pelo necrotério, encontrou o corpo do homem atropelado já acomodado lá. Ele estava lá, mas como? Não havia explicação. Mais uma vez ele foi confrontado com algo que não podia compreender, e a dúvida se solidificou. O que estava acontecendo com aquele corpo? Olavo não sabia mais o que pensar. A necessidade de entender o que estava acontecendo o consumia. Uma urgência inexplicável que o empurrava cada vez mais para o limite. O necrotério, aquele lugar gelado e sombrio, parecia ser o único ponto de resposta, o único local onde as respostas poderiam, de alguma forma, se revelar. Mesmo com o medo enraizado em seu peito, ele sentia que não poderia evitar. Precisava ver com seus próprios olhos. Precisava confirmar se aquilo tudo estava realmente acontecendo. Ao chegar à porta do necrotério, Olavo hesitou por um instante. O ar estava ainda mais gelado do que ele lembrava, e a luz fraca das lâmpadas penduradas no teto criava sombras longas e desconcertantes. O som do seu próprio coração parecia mais alto do que qualquer outro barulho ali dentro. Caminhou devagar, forçando seus pés a dar o próximo passo. E então, ao olhar para uma das mesas, ele o viu. O corpo do homem atropelado estava ali, deitado, imóvel como antes, mas os olhos estavam abertos, fixos em Olavo, como se o observassem com uma intensidade perturbadora. A tensão no ar aumentou. O monitor cardíaco que havia sido retirado do pronto-socorro estava agora em algum canto próximo, apitando de maneira irregular. O som da máquina era frio, sem vida, mas ainda assim persistia, quebrando o silêncio mórbido do necrotério. Olavo sentiu uma presença crescente ao seu redor, como se algo estivesse se aproximando.
A sensação de algo sobrenatural, algo que ele não conseguia compreender, tomou conta de seu corpo. Sua coragem, que sempre fora escassa, o abandonou completamente. Ele virou-se e correu sem olhar para trás, com o pavor paralisando seus movimentos. A única coisa que ele sabia era que aquele lugar, aquele corpo, estava além de sua compreensão. Olavo tentou evitar os corredores do hospital naquela noite. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior. O necrotério, as salas escuras e aquelas sombras estranhas o perseguiam, e ele sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Mas o medo o dominava, e cada vez que olhava para os corredores desolados, seu corpo se encolhia, instintivamente querendo fugir. Ele tentou se concentrar nas tarefas, mas quando passou por uma das salas, o ar parou em seus pulmões. Ali estava ele, o homem atropelado. Mas agora não estava deitado, nem mesmo na maca. O corpo estava ereto, de pé, parado, com os olhos fixos em Olavo. Não havia vida, mas a presença era esmagadora. O olhar vazio, mas penetrante, parecia atravessar sua alma, observando-o com uma calma aterradora. Olavo não conseguiu se mover. Seus pés ficaram colados ao chão, o medo o prendendo como uma corrente invisível. O homem não fez um único movimento, não emitiu som algum, mas sua presença, com aqueles olhos fixos e a quietude perturbadora, era insuportável. Cada segundo se arrastava e Olavo sentiu como se o tempo tivesse parado. Sua mente gritou para correr, mas seu corpo não respondia. Finalmente o pânico o venceu. Com um esforço desesperado, ele se virou e correu para o escritório, trancando-se lá dentro, ofegante e suado. Mas enquanto se escondia ali, sabia que não poderia mais ignorar aquilo. Não era um pesadelo, não era uma ilusão. Algo estava ali, algo que ele não conseguia entender, mas que o perseguiria até o fim. Após o encontro no necrotério, Olavo nunca mais foi o mesmo. Cada passo que dava, cada sombra que passava pelos corredores, parecia carregar com ela o peso daquela presença que o observava. Ele tentou continuar com seu trabalho, mas a sensação de estar sendo vigiado, como se algo estivesse sempre à espreita, tornou-se insuportável. O medo, antes apenas um desconforto, se transformou em uma sombra que o acompanhava, e a cada dia que passava, Olavo se afastava mais da profissão que um dia conhecera. O corpo do homem atropelado nunca foi encontrado novamente. Não houve explicações, não houve respostas. O hospital seguiu seu curso, como se nada tivesse acontecido, mas Olavo sabia que algo havia mudado. Algo inexplicável, algo que ninguém mais poderia entender, ou talvez ninguém mais quisesse entender. Anos se passaram e Olavo se afastou da enfermagem, mas o mistério o perseguiu. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o homem atropelado ainda o observava, mesmo de longe, com os olhos fixos nele, como se esperasse uma resposta. Uma explicação que ele nunca seria capaz de dar. O terror, para Olavo, nunca foi resolvido. Ele viveu com a certeza de que o desconhecido, o inexplicável, o seguiria para sempre. Ele não sabia o que era, nem o porquê, mas sabia que não poderia fugir. A angústia do não saber se tornou sua companheira constante, e ele teve que aprender a conviver com a sombra do que não poderia compreender. Meu nome é Dona Célia. Eu vivia em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1995. E esse relato aconteceu naquela época.
Trabalhei durante anos como cozinheira no hospital infantil, um local que, embora repleto de crianças e suas mães, carregava consigo um peso inexplicável, como se o ar ali fosse mais denso que em qualquer outro lugar. O hospital, um prédio antigo, parecia se manter à margem do tempo, com seus corredores sombrios e escuros, onde a luz parecia não alcançar, não importando o quanto tentássemos iluminá-los. Eu, como boa parte dos funcionários, sempre ouvira histórias sobre estranhos acontecimentos ali. Histórias de vozes no meio da noite, risadinhas, objetos que se moviam sozinhos. Porém, jamais acreditei em tais coisas. Eram apenas superstições, contadas por aqueles que já haviam envelhecido no hospital e se acostumaram com as sombras. Eu nunca me deixei abalar por isso. O hospital era minha rotina, um lugar de trabalho como qualquer outro. Não me incomodava o jeito como as luzes oscilavam nos corredores mais distantes, ou o silêncio profundo que tomava conta do prédio à noite. Não, eu apenas fazia meu trabalho. Preparava as refeições e cuidava para que as crianças tivessem algo quente e nutritivo. Acontece que, por mais que eu tentasse negar, algo sempre me incomodava ali. Não conseguia dizer o quê. Talvez fosse o som do vento nas janelas quebradas. Talvez fosse a sensação de que, de alguma forma, o hospital nunca estava realmente vazio. Mas, no fundo, eu acreditava que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Até aquela noite. Naquela noite, fui designada para ficar sozinha na cozinha. O hospital estava tranquilo, sem pacientes para atender, e a noite parecia mais calma do que o normal. Preparei as sopas para o dia seguinte, mexendo nas panelas com a mente distraída, enquanto as luzes da cozinha oscilavam levemente. Mas logo comecei a perceber algo estranho. Ruídos finos, como passos leves, ecoavam pelos corredores do hospital vazio. Primeiramente tentei ignorar, achando que poderia ser o som de algum vento passando pelas frestas das janelas. No entanto, o barulho persistia. Cada estalo parecia mais nítido, mais perto. Um desconforto crescente tomou conta de mim, como se uma presença invisível estivesse ali, me observando. Continuei a mexer nas panelas, tentando manter a rotina, mas a sensação de estar sendo vigiada não me deixava. Foi então que, ao fundo, entre as sombras do corredor, ouvi o som inconfundível de risadinhas. Risadas infantis. Uma após a outra, pequenas gargalhadas pareciam se espalhar, reverberando pelos corredores escuros, longe do alcance da luz da cozinha. Meu coração acelerou, e eu olhei pela janela que dava para o corredor. No meio da escuridão, vi uma figura pequena, uma menina de camisola azul, parada e imóvel. Seus cabelos estavam longos e soltos, mas seu rosto estava voltado para baixo, escondido pela sombra. Por um momento não consegui mover-me. Assustada, chamei uma enfermeira que passava por ali e fomos até o corredor. Mas, ao chegarmos no local, não havia ninguém. O corredor estava vazio. As risadas continuavam, mas a menina desaparecera sem deixar vestígios. A explicação? Nenhuma. O medo, porém, já estava plantado. Voltei para a cozinha, tentando retomar a normalidade e continuar com meu trabalho. O som das panelas e o cheiro da sopa eram confortantes, mas a inquietação que se instalara em meu peito não me deixava em paz. Cada estalo, cada ruído no hospital parecia carregar um peso diferente. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de nervosismo, mas o ambiente ao meu redor parecia cada vez mais estranho.
Foi quando me virei para pegar a colher que a vi novamente. Lá, parada no centro da cozinha, com os olhos negros e profundos fixos em mim. A menina, com a mesma camisola azul, não se moveu. Ela me observava em silêncio, como se esperasse algo de mim. O medo tomou conta do meu corpo de forma abrupta, mas, em um esforço, tentei não demonstrar. Caminhei para o lado, tentando dar espaço, mas ao dar um passo para trás, algo aconteceu. Um barulho estrondoso fez meu corpo se congelar. As panelas caíram no chão com um estrondo, mas eu não as toquei. Elas se espalharam, batendo contra o azulejo da cozinha. O susto foi imediato, e ao levantar os olhos vi o sorriso dela. Um sorriso que não parecia natural. Seus dentes finos, afiados, pareciam mais de uma criatura do que de uma criança. O ar ao meu redor gelou de repente, como se a temperatura tivesse caído bruscamente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Num movimento rápido, a menina desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio tomou conta novamente, mas eu estava paralisada. O medo me consumia por dentro. Tentando recuperar a compostura, fui até a geladeira. Quando abri a porta, um choque me atingiu. Nas paredes internas do aparelho, havia marcas de pequenas mãos congeladas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair. Nesse momento, tudo o que eu sabia era que havia algo muito mais sombrio se desenrolando ali. Algo que eu não conseguia explicar, mas que não podia mais ignorar. No dia seguinte, a necessidade de respostas me consumia. Eu precisava entender o que estava acontecendo, o que era aquela presença que parecia me perseguir. Fui atrás de colegas de trabalho, enfermeiras e até mesmo funcionários mais antigos, aqueles que sempre pareciam saber mais do que os outros. No começo, todos hesitaram, com expressões desconfortáveis e olhares furtivos, como se tivessem medo de tocar no assunto. Mas com o tempo, uma enfermeira mais velha, conhecida por suas histórias do passado, revelou algo que me deixou atônita. Ela contou sobre uma tragédia que aconteceu décadas atrás, uma história que poucos queriam recordar. Aconteceu durante uma noite fria, quando o hospital enfrentava uma grande demanda de pacientes e a equipe estava sobrecarregada. Uma enfermeira, exausta, teria negligenciado uma criança, uma menina de poucos anos, que ficou trancada dentro da geladeira do hospital. A menina não foi lembrada e passou a noite inteira no frio, até que, ao amanhecer, foi encontrada sem vida. A morte, completamente evitável, aconteceu de uma forma terrível e solitária, sem ninguém para ouvir seus gritos. A história dizia que a alma da menina nunca descansou. Ela ainda vagaria pelos corredores, procurando vingança. Ao ouvir aquilo, meu corpo gelou. A imagem da menina que eu vira na noite anterior passou a fazer mais sentido. O que eu estava enfrentando não era apenas um fenômeno inexplicável, mas algo que estava ligado a uma tragédia do passado. Comecei a questionar tudo o que tinha acontecido, tentando racionalizar, mas o medo já estava me dominando. Algo muito mais sombrio estava se revelando, e eu não sabia se estava pronta para enfrentá-lo. As noites seguintes se tornaram um pesadelo constante. Os fenômenos que antes eram esporádicos, agora se tornaram mais frequentes e mais intensos. As risadinhas infantis, que antes eram baixas e distantes, agora ecoavam pelos corredores com uma clareza aterradora. Às vezes, pareciam surgir de todos os lados, como se a menina estivesse se aproximando cada vez mais. O som dos passos pequenos, quase imperceptíveis,
Tomava conta dos corredores vazios, mas, por mais que eu olhasse, ninguém estava lá. O vazio parecia estar vivo, pulsando com a presença de algo invisível, algo que me vigiava constantemente. O medo se instalou de forma profunda, como se eu nunca estivesse sozinha. Era como se a menina estivesse sempre ali, observando de algum lugar sombrio, esperando por um momento de fraqueza para se revelar. Eu tentava continuar com minhas tarefas, mas a sensação de estar sendo observada nunca me abandonava. O hospital, em sua imensidão, agora parecia um labirinto, com as paredes parecer se mover, se fechar sobre mim. Não havia escapatória. Uma noite, ao retornar à cozinha, meu coração parou. Lá estava ela novamente, parada no centro da sala, com seus olhos negros mais profundos do que antes. Ela estava mais perto, tão perto, que quase podia sentir sua respiração fria no meu rosto. Seus olhos me encaravam com uma intensidade aterradora. E então, ela sussurrou algo incompreensível, palavras que não consegui entender, mas que me congelaram até os ossos. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, tão rapidamente quanto surgiu. O silêncio tomou conta da cozinha, mas logo um novo horror me fez tremer. A geladeira se abriu sozinha. Dentro, as marcas de pequenas mãos estavam lá novamente, gravadas nas paredes congeladas. Não havia mais dúvida. Algo muito mais sombrio me caçava, e o hospital parecia agora ser uma prisão sem portas. Tentei fugir, mas algo me segurava. As portas estavam trancadas, o hospital não me deixava sair. Eu estava à mercê daquela coisa. Já sem forças para resistir, decidi que precisava enfrentar a verdade, não importa o quanto fosse difícil. O hospital parecia me sufocar, e eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Encontrei a velha enfermeira, a mesma que na noite anterior havia me contado sobre a tragédia. Ela hesitou quando a procurei, como se soubesse que eu estava prestes a descobrir algo que não deveria. Mas finalmente, com um suspiro pesado, ela revelou o que ninguém mais queria dizer. A morte da menina não foi um acidente. A enfermeira, naquele tempo, tinha sido uma das responsáveis pela guarda das crianças, mas devido ao volume de trabalho e ao cansaço, ela esqueceu a menina na geladeira. Quando o corpo foi encontrado, a culpa a consumiu, e ela nunca mais foi a mesma. Mas o que ela não sabia era que a alma da menina não descansou. Ela voltou, uma sombra vingativa, e se vingou de todos os envolvidos, fazendo com que cada um sentisse o peso de sua dor e solidão. Agora, a menina não me via mais como uma simples cozinheira, mas como uma das responsáveis pela perpetuação do sofrimento. Ela me via como parte do hospital, como parte de tudo o que aconteceu, e sua vingança se voltava contra mim. O pânico tomou conta de mim, mas quando tentei fugir, o hospital parecia se mover contra mim, como se as paredes tivessem vida própria, me impedindo de sair. O clima de terror se intensificou e senti que estava cada vez mais próxima de ser consumida por aquele mal que nunca teve fim. Eu já não sabia mais o que fazer. A sensação de estar aprisionada no hospital, como se ele tivesse vida própria, me consumia. Decidi que não havia mais tempo a perder. Eu precisava sair, qualquer que fosse o custo. Corri pelos corredores procurando uma saída, mas quando cheguei às portas, percebi o pior. Estavam trancadas. As luzes começaram a piscar e de repente se apagaram, mergulhando o lugar em uma escuridão densa e opressiva. O hospital estava vivo de uma maneira estranha e ameaçadora, como se ele soubesse o que eu queria
mas não me deixasse ir. Foi então que, no meio da escuridão, a vi novamente, a menina. Ela estava ali, parada no corredor, com os olhos negros e profundos, me observando como sempre. Aquele sorriso frio com os dentes afiados se formou em seu rosto. Ela se aproximou lentamente e o ar ao meu redor ficou cada vez mais gelado. O terror me tomou por completo, mas o que ela fez a seguir foi o pior de tudo. Ela sussurrou palavras que eu não pude entender, mas que soaram como uma sentença. As palavras da vingança, de uma dor que nunca teria fim. Senti o frio em minha pele, o medo consumindo cada parte de mim. Desesperada, comecei a correr. Sabia que não havia mais tempo, que o hospital não me deixaria escapar, mas uma força maior me impulsionava. Finalmente, consegui sair, atravessei as portas e corri para a rua. Respirei aliviada por um instante, mas, ao olhar para trás, o hospital estava ali, sombrio, as luzes se apagando uma última vez. No alto, na janela, lá estava ela, a menina de camisola azul, me observando. Eu sabia que o mal ainda não tinha terminado. Nunca mais voltaria ao hospital, mas o terror continuaria a me perseguir, em cada sombra, em cada suspiro da noite. O ciclo parecia não ter fim.